Pensando em escrever um livro falando exatamente o quê? Como que é a internet, como que é os negócios em 20 anos, como que era no ano 2000 e como que está hoje em 2021. Também que você falou de livro. Então é uma transição muito louca, assim, que então assim, eu empreendia naquela época e não tinha ideia que eu fazia. Sim. Quando eu comecei a falar com você, né, que eu te via na sala de musculação e isso aí falava foi muito legal, assim, cara, você não pode estar na sala de musculação, você tem muito talento. E aí eu não comecei imaginava a fazer... quem era eu fora do ambiente que eu Exatamente. tava ali, minha rotina, né? Então ele me viu de fora e a minha rotina diária de trabalho, pra mim, tava muito ok. Sim. Ele chegou e falou, você não tá entendendo quem é você? Vamos dar um rolê? Vamos Sim. numa academia fora daqui? No interior, Sim. numa academia de bairro. Primeira vez que eu vi eu passando numa televisão de uma academia, Sim, foi, porra. foi surreal. Fala aí, rapaziada! Freitas aqui na área. Hoje é o programa número 0, o primeiro programa que a gente tá se apresentando aqui pra vocês. Eu sou Freitas, esse é o Thiago Franco. Da hora, Freitinha. E a gente tá trazendo pra vocês aqui esse podcast, o Urbancast. Qual vai ser a finalidade do Urbancast? A gente vai trazer um pouco do nosso lifestyle, que é um pouco de skate, cultura urbana, gestão, fitness, e a gente vai levar isso tudo para um funil que é o empreendedorismo, não é isso, Thiago? Top demais. A gente tem uma amizade longa aí, né, Freitinhas? Muitos anos aí de amizade. A gente tá sempre pensando em quem encaixar um ou outro. Pô, nesse negócio, puta, seria legal colocar o Freitas. A gente já tentou projetos juntos, já Sim. tentamos ser sócios em alguma coisa. E aí veio essa ideia do podcast, batendo um papo sobre nossa história, nossa Exatamente. caminhada, que é legal, é bonita também, e o nosso network, né? A galera que a gente conhece. Então, assim, porque como a gente vinha conversando, né, tudo é questão de um processo, né? Então, a minha caminhada, eu tenho mais de 20 anos aí na área de comunicação e venho trazendo, passei na área fitness, caí na gestão de academias, cuido da gestão hoje de várias empresas de rede social também, e a gente chegou a esse entendimento que falar de gestão através dos nossos gostos pessoais, através do nosso lifestyle ia ser muito mais fácil, né? Sim. Como é que você começou, Freitinho? Quantos anos atrás? Aonde? Eu sei que você já trabalhou em televisão, Sim. Coisa grande. Eu sei que você fez história no cenário do hip hop nacional aí. Isso aí. Pô, pra quem curte, né? Acho que o hip hop, em algum momento da vida de todas as pessoas, ele aparece, né? Seja uma música que é mais descolada, seja uma versão internacional, uma versão nacional, que é o que a gente espera, né, do hip hop. Sim. E você tem você é muito bem visto e muito bem chegado, que eu já estive ao seu lado em vários momentos, em várias oportunidades, conhecendo pessoas que eu jamais imaginei que eu conheceria, né? Eu comecei a escutar com 14 anos. Como é que foi? Então, assim, para quem não me conhece muito bem, eu tenho 49 anos, né? Desses 49 anos, mais de 30 anos dedicado tanto à comunicação, quanto à cultura urbana, quanto ao hip hop. Eu fui criador do primeiro portal de hip hop da América Latina, o Real Hip Hop. Eu acessava o Real Hip Hop. Em 1999, 2000. Com internet discada. Internet discada. Eu acessava o hip hop. Não. Era treta mesmo para colocar o conteúdo no ar, e isso fez eu ganhar essa entrada no meio, né? Então eu fui DJ de hip hop. Olha que louco. Eu fiz parte do que no hip hop tinha que chamar posse de hip hop, né? Então eram os grupos, né? E teve a primeira posse de hip hop no Brasil, foi o Sindicato Negro. Então eu, meu irmão, o Freitão, a gente fazia parte do sindicato Posse. Posse Mente Zulu? Mais ou menos isso. Você pega, por exemplo, o primeiro disco do NWA e chamava NWA and the Posse. Que era a posse, a galera. Entendi. Então a posse era isso daí, o crew, né? A galera, galera, exatamente. Irado. E aí a primeira posse de hip hop era o Sindicato Negro. Eu fiz parte com o meu irmão, mesmo a gente sem ter grupo, era muito louco. Porque a gente obteve o respeito, a consideração da galera, e a gente colava com os caras e tudo mais. Fiquei no Real Hip Hop um bom tempo, saí do Real Hip Hop... Naquela época era o meio do artista ali, do grupo, poder... artista não, naquela época os caras nem gostavam, hoje em dia não tem jeito. Sim. E do cara conseguir se divulgar, vai ter um show, chama os caras do Hip Hop Real pra divulgar. Exatamente, era isso. Era exatamente isso, assim, não tinha... tava começando a revista, era a Rap Brasil, que é do Alexandre de Maio, que a gente já vai trazer ele aqui também no programa logo mais. Da hora, hein? E a gente era o primeiro site que divulgava a festa. Então, depois que chegou outros sites,
tinha o Bocada Forte, depois o Rap Nacional, o Mundo da Rua, um blog de um parceiro nosso lá do Rio de Janeiro, Rap Evolução. Vocês deviam estar no mesmo evento. Exatamente, assim, a coisa toda era o quê? A diferença era a divulgação, né? Como a gente tinha a consideração da galera do hip hop, então eu conseguia entrar em lugares que vários grupos não entravam, e isso deu um baita crescimento e a consideração que eu tenho até hoje com os caras, que a gente já teve em show, trouxe o Dexter, trouxe o Afro X, então toda essa galera, pô, hoje eu dou 2, 3 ligações, eu falo, essa semana, falo com o cara, falei com o Pegador Lu, engraçado, com né, pra gente. Captain Hood. Do mesmo jeito que assim, eu me consagrei no treinamento de musculação e tal, eu sou profissional da educação física há muitos anos, 17 anos de carreira. E aí, às vezes o Freitas olha alguma atleta ou alguém da rede social ali, e Thiago, não conhece? Pô, troca ideia. Sim. E a mesma coisa exatamente, né? Esses dias eu te chamei, perguntei do Happy Hood, inclusive, né? Esse, pô, lógico que eu conheço. Oi, o Lu, Apocalipse 16, caraca, aquela época o cara fez uma música evangélica. Sim, exatamente. Né? Bombar e tudo mais, porra. Então ele não só vestiu a camisa do rap, do hip hop, como também levantou a bandeira de religião naquela época, né? Evangélica. Aí você falou, pô, Lu, meu amigo. Caraca, pra mim tudo isso é muito surreal. Então, assim, essa história fez as coisas caminharem. Aí, no decorrer disso, eu fui coordenador da CUFA, da Central Única das Favelas, que hoje tá bombando aí. Saí da CUFA e parei, fiquei só na televisão. E falei, não, vou ficar só em televisão. Aí criei um outro site chamado Radar Urbano, que aconteceu também. Nisso eu tava pesando 102, 103 quilos. E aí que com a nossa história começou a se aproximar. E aí eu comecei a procurar treinar e tudo mais, fui procurar um site que tivesse a ver comigo, não tinha nada. E aí que eu criei o Urban Gym. Que era um site que trouxe um pouco da cultura urbana dentro do universo fitness. Nisso a gente tinha um amigo em comum, que era o Vinícius. Ele treinava na Explode e eu treinava na Pack Deck. Pode crer. E aí falou assim, pô, tem uns caras lá que estão querendo conhecer você. Eu falei, que cara? Não, os caras da Explode lá e tal. Pô, vai fazer um treino lá. Aí eu fui até Explode, aí você me recebeu, o Felipe me recebeu, toda a galera de lá, pô, fica treinando aqui. E aí que a nossa amizade cresceu e a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum que calhou agora, né? E aí nesse link agora com você, né? Me fala um pouco essa sua trajetória no fitness, né? Sim, a minha trajetória. E a hoje você que está empreendendo digitalmente, que chegou até aqui a gente ter o nosso podcast junto. Irado. A minha caminhada mesmo do fitness foi com 17 anos, terminei a escola, falei, não sei o que fazer de curso, vou, sei lá, cursar educação física. E nunca fui muito do esporte também. Aí comecei bem cedo, 17 anos, com 18 eu já estava indo pro terceiro ano, eu comecei bem novo mesmo. E terminei acho que com 21, eu tinha acabado de fazer 21. E aí foram 4 anos de faculdade, obviamente. A partir do terceiro semestre, se eu não me engano, do segundo ano da faculdade, eu já comecei a estagiar, já comecei a trabalhar com musculação sempre, né? E eu fiz licenciatura e bacharelado, então também passei por algumas escolas, por ter ali que ter as horas e tudo mais, que também é um lugar incrível, né? Assim, educar uma criança, a vivência, o gesto, o motor, o aprendizado ali, isso é base para tudo, porque o que eu comecei a entender depois dando aula em academias? Pô, aquele aluno tem mais dificuldade em fazer um exercício básico. Por quê? Porque toda a trajetória dele, da infância dele, se ele não teve uma atividade física, um esporte, fica muito mais difícil. E a educação física sempre foi meio negligenciada. E joga a bola ali, quem quer jogar, joga. As meninas não gostavam, atestado. Tem problema respiratório, não quero fazer a aula. E tudo isso influencia demais em muitas coisas que a gente às vezes não percebe. Na obesidade infantil, no bullying, que depois virou bullying, né? Na nossa época era zoar o gordinho ali, zoar o cara. Que você deve ter sofrido pra caramba com isso aí. Eu era gordinho na infância, na escola, eu era uma bolinha, né? Então eu era zoado terrivelmente. Imagina, né? E tudo isso por uma escolha ali, às vezes, que não é da criança, né? Não tô afim de fazer familiar aula. Total também. E aí começa... E aí o cenário mulher na minha vida sempre foi muito, muito forte, assim. Eu sempre, como profissional, sempre
eu não sei o que acontecia. Eu sempre tive mais afinidade, elas tinham mais facilidade de falar comigo, de pedir Sim. treinos pra mim. E eu sempre me preocupei, gosto muito assim de entender o universo da mulher realmente. E a mulher tem alguns complexos ali, desde a adolescência, da postura, dos ombros Entendi. protusos, porque tá com vergonha quando começa a nascer Não a sei, adolescência, sim, e começa a ter peito, e aí fica com vergonha. E tem todo esse processo. Para depois a mulher chegar no empoderamento, Sim. eu sou bonita, eu sou... E aí isso facilitou também bastante. Desde o começo eu sempre trabalhei com mulheres nas academias e treinos mais especializados em mulheres, não que eu não treinasse em homens. E aí veio o momento onde a gente se encontrou, você viu tudo isso muito de perto, que foi a ascensão da academia do Felipe Franco, a gente já falou aqui. Para quem não conhece, é um atleta fisiculturista que levou aí a bandeira do esporte fisiculturismo no Brasil muito longe, né? Chegou em níveis aí que acredito que todos os atletas, seja quase que unânime, dão o braço a torcer, eu não sei se é a palavra, mas reconhecem que ele ajudou demais, porque foi bem no momento de uma rede social, ele já era um destaque na rede social, e ele tinha a academia dele, eu estava me desligando de uma academia, já estava final de carreira, já estava mais de 10 anos na área, assim, já não estava mais com aquele saco. Já. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar na academia dele, querendo ou não, a academia tinha uma baita visibilidade, foi até chegar até você, e as mulheres que frequentavam lá, e as mulheres famosas de mídia, e eu acabei tendo a honra e o prazer de treinar inúmeras delas, né, como a Juju, Salimene e tudo mais, que acredito que sejam, mesmo quem não é ligado no fitness, sabe quem é, sem né? dúvida. E aí foi o momento que a gente se conheceu, né? Eu acho que eu seguia o Instagram do Urban Gym, né? Urban Gym de ginásio, né? E o Urban de urbano, né? E o Urban de urbano, eu sempre curti um rap, um hip hop. Falei, esse cara deve ser um cara legal. E aí... Sim. E eu acho legal destacar, né? Tipo, um momento de carreira, né? Que a gente passou, que isso vai ser um dos assuntos principais do nosso podcast. Então, que a ideia é sempre o quê? Trazer personagens da nossa cultura, do nosso lifestyle, mas o funil vai cair aonde? Na gestão, no empreendedorismo de todo mundo. Então, eu tenho uma história bacana nisso que está funilando agora, não só com a criação do podcast, mas eu estou dando mentorias, a minha produtora fazendo gestão de várias empresas. O Thiago agora está bombando na questão da consultoria, está lançando um projeto novo que ele se tornou sócio agora de um aplicativo que vai ser lançado logo mais, uma startup. E quem diria que a gente chegaria a esse ponto, né? Então, tanto eu, lá atrás, o cara que era do hip hop, que saiu da periferia, e hoje a gente está num estúdio, fazendo um trabalho top, muito bacana, com os nossos empregos, você com o seu escritório no Itaim, sócio de uma startup. Então, fala um pouco assim sobre esse start que deu, assim, da virada de chave, né? É inimaginável pra gente, mas a gente nunca para pra pensar no tempo da trajetória, né? Exatamente. Comecei com 17 anos, tô com 35, então, pô, quase 18 anos de carreira para colher frutos. Aqui o nosso tempo é muito a milhão, né? Eu e o Freitas somos bem parecidos nisso, a gente bate papos ali quase diariamente. Quando cai nesses assuntos, a gente fica horas ali se falando. Que às vezes a gente acha que a gente não mereceu tudo aquilo, mas a gente mereceu demais, né, cara? A gente nunca... É que a gente é muito humilde, né? Acho que esse lado do rap, do hip hop também na nossa vida... essa né? essência, faz a gente, medo de se sobressair, medo do que vão achar, medo do que... mas o cara, será que é... playboy, pô... A gente sempre... merecedor. Tem a síndrome do impostor, né? Que chamam hoje em dia, né? Então a gente fica sempre... mas eu não vou fazer, eu não vou colocar isso, por exemplo, na bio do meu Instagram, que eu sou mentor, que eu sou foda. Vão achar. Não, cara. Você é foda. Eu sou foda, tá ligado? Você é foda, então, entendeu? Aí, putz, é muito louco, né? Porque às vezes nos momentos de descontração, de sair, e aí, uma passagem que pra mim foi uma das mais foda. Nós num show, eu não lembro de quem, de rap, Racionais, alguma coisa grande, né? E aí e aí, primo, ficou conversando com um cara, do lado. Foi no show do Cris Conebo, do Pulse. Pulse 011, exatamente. Foi. Da Nath. Isso, a gente tava no show, aí chegou o Primo Preto. E aí ele cumprimentou, ficou conversando com o cara, esse é o Thiago. E querendo ou não, como a gente tá sempre junto, alguém já viu o seu rosto na minha rede social. Sim. E já viu o meu na sua rede social, né? Então não é um rosto desconhecido. Sim. E aí cumprimentou e tal, e ficou falando. Eu falei, quem que é esse cara? Foi o primo.
Falei, que primo? Primo Preto. Falei, Primo Preto? Mas o sobrevivente. Primo Preto, mais um sobrevivente, da música clássica do Racionais. Sim. Caraca, eu tava do lado do Primo Preto. Tava. Sim. Pô, que animal. E aí nós fomos no lançamento do Ed Rock. Ed Rock. Também foi muito legal. Tava KLJ. KLJ. Tinha uns caras lá do... Tio Fresh. Tio Fresh. Depois, em outra, Sim. que você não tava, no Urbano, acho. Em algum... Eu não lembro qual era o rolê. E ele tava na fila junto comigo, o Tio Fresh. Lembrou do dia que a gente trocou ideia. E me cumprimentou. Caraca, o Tio Fresh me cumprimentou. Que era coisas inimagináveis. De escutar um SP Funk, de escutar um som dos caras e ver os caras pessoalmente, ver que o cara é normal, a gente como a gente. Porque ainda tem aquela coisa, aquela ilusão de se olhar o cara e o cara, né? É o artista, é o cara da TV, né? O cara que, pô, eu escuto ali, o cara não faz a menor ideia quem eu seja. Daí tive a honra e também umas coisas na minha vida de conhecer pessoas que também nunca imaginei, né? O próprio Dexter, o Afroex, a Nath MC, ou de estar num ambiente com alguém, pô, que eu sempre escutei, né? Eu comecei a escutar rap com 14 anos. E aí, cara, tudo isso foi através do Freitas. Pô, quem é o Freitas? O Freitas é foda. O Freitas foi o cara que sentou a bunda numa cadeira e falou, eu vou divulgar o hip hop no Brasil. Né? Então os artistas todos, os caras do hip hop chegaram até você, te conheceram e em algum momento vocês se ajudaram, né? A divulgar um show, dúvida. a divulgar um álbum. Eu falo, cara, o cara, porra, só da sua atitude, Freitas, de ter pensado nisso como uma coisa maior, porque você entendeu, não sei se de começo você entendeu o que você estava levando nas costas. Talvez tenha demorado um pouco para cair essa ficha. Mas depois a responsa era toda sua. Não dava para você abandonar, não dava para ser um lazer. Vou fazer um sitezinho aqui e tanto tal. que a minha saída do Real Hip Hop, né, foi algo, pô, traumático pro meio, né? Pra mim, pessoalmente, também. Então, era um negócio que eu fazia, que eu amava fazer aquilo, né? E aquilo, de fato, se tornou um empreendimento, né? Então, pra mim, abrir o Real... Assim, sim, mas pro cenário deve ser algo... Porque antigamente, por exemplo, não tinha... Pra você registrar um domínio.com.br, antigamente você tinha que ter o CNPJ. Então eu abri a minha empresa, né? Então o termo startup que apareceu agora, porra, eu já tinha uma startup, vamos dizer, em 2000. Sim. E eu não tinha ideia do que era, né? Sim. Então vários processos, tanto que eu tô bolando na minha cabeça um tema que eu pretendo falar ali um pouco mais pra frente, que assim, eu tô pensando em escrever um livro falando exatamente o quê? Como que é a internet, como que é os negócios em 20 anos, como que era no ano 2000 e como que tá hoje em 2021. Também que você falou de livro. Então é uma transição muito louca, assim, que então assim, eu empreendia naquela época e não tinha ideia que eu fazia. Sim. Quando eu comecei a falar com você, né, que eu te via na sala de musculação e falava legal, assim, cara, você não pode estar na sala de musculação, você tem muito talento. E aí eu comecei a fazer... Eu não imaginava quem era eu fora do ambiente que eu tava ali, minha rotina, né? Então ele me viu de fora e a minha rotina diária de trabalho, pra mim, tava muito ok. Sim. Ele chegou e falou, você não tá entendendo quem é você, vamos dar um rolê? Vamos numa academia fora daqui? No interior, numa academia de bairro. Primeira vez que eu vi eu passando numa televisão de uma academia. Sim, foi, porra. Foi surreal. Ontem eu conversei com uma mulher, ela falou assim, o meu coach passava vídeos pra eu aprender trabalhando. Muito louco. Eu falei, como assim? Agora, ontem. Entendi. Ontem, exatamente. Que louco. Caraca, e pra mim nunca cai essa ficha, E né? aí, assim, eu fazia com você algo que eu faço hoje, que hoje deram nome, né? Que é a tal da mentoria. Que eu não tinha ideia. Sim, você A ganha. gente sentava, falava, Thiago, mano, faz isso, vai por aqui e tal. Vamos criar o canal junto. Meu, vai por esse caminho. E a gente não sabia o que era, né? Exatamente. E você também, assim, como eu tava empreendendo naquele momento do Real Hip Hop, você começou sem saber do tamanho quem era o Thiago Franco longe do YouTube, longe das câmeras, né? E hoje você já consegue ter essa perspectiva, né, cara? Eu fugi um pouco do que você perguntou do começo da carreira. Então foi com 17 anos, educação física, fiz uma pós-graduação, depois, com dos 19 aos 21, mais ou menos. E 18 anos de carreira, sala de musculação, professor, carteira assinada, muitos anos, uns 10 anos. E depois o personal trainer ou o professor de sala, ou enfim, o profissional de educação física ali, ele é muito... ele tem que aprender a se virar desde sempre, porque o salário, infelizmente, é muito ruim, né? Se o cara tem uma família ou se o cara tem uma... que for, fica muito difícil.
E aí o cara já aprende a se virar, ele já aprende que, opa, tem uma loja de suplemento de um amigo meu, pô, tem um aluno meu querendo um suplemento, opa, vou ganhar um extrinho aqui, Sim. opa, vou indicar um nutricionista, pô, é meu amigo nutricionista, ele vai me pagar pela indicação. Então ele já começa a mexer no network, ou ele tem que ser um empresário, Sim. sem ele saber que ele está Sim. empreendendo. E eu comecei... Para mim sempre foi mais a satisfação, né? Às vezes eu tô do lado de uma pessoa que me paga muito bem para treiná-la e eu não sentia o prazer de receber uma mensagem de alguém que me viu lá no Instagram, que gostou do meu trabalho, que me contratou e que na primeira mensagem que eu troquei ali no WhatsApp, me contratando como consultoria online, que virou hoje, né? Na época eu nem tinha noção da proporção disso, te dá muito mais valor, né? Nossa, essa mensagem que você... É você falando, como assim? Opa, aí volta naquilo tudo, né? Eu nunca acredito que eu sou o intocável, né? Quando eu respondo a alguém, a pessoa fala, é você mesmo. Eu mando foto. Porque a pessoa fala, cara, eu não acredito. E aí quando você começa a entender que a sua prescrição de forma online está sendo talvez melhor do que aquele profissional que está ali do lado da pessoa, mas não dá atenção, você começa a entender que, opa, tem um leque muito grande aqui para trabalhar. E aí abri minha empresa, né? Eu tenho a minha empresa hoje e sou sócio da startup. A minha empresa de consultoria online, com tudo que precisa para uma empresa funcionar, desde o contador, funcionários. Aí você começa a entender de tudo, né? Do digital, de marketing, de tráfego, de site, de criativos, e que diabo é isso? Mas você precisa entender um pouco de tudo. Você sempre me ajudou muito nisso, pô, você já era muito antes, né? Até quebrar galho de, pô, troca o telefone do meu site. Você, presta aqui, abri o computador, troquei. Cara, como assim, né? Photoshop, Premiere, e agora essa nova empreitada, esse caminho que a gente está levando, né, cara? Eu acho que esse vai ser um dos papéis principais, eu acho, do podcast. Além de levar um conteúdo, é trazer essas pessoas, né? E mostrar para essas pessoas que elas são importantes e que elas estão empreendendo, que muitas delas, às vezes, não sabem. Sim. Então, pô, beleza, pega exemplos como o Fiote, irmão do Emicida, que eu já falei com ele, ele vai vir aqui. Eles sabem do potencial deles. Então eles estão bombando. Você pega o Dexter, hoje ele tem uma empresa, também sabe. Mas tem outros caras que não estão sabendo. Então, dá um exemplo que eu fiz até um post falando, por exemplo, do cenário do skate, por exemplo. Então, ontem, algumas semanas atrás, a Raíssa foi vice-campeã olímpica. Sim. O crescimento do skate na internet foi 76%. Olha. Ontem, a Pamela foi campeã e a Raíssa foi segundo colocado no campeonato mundial. Isso faz o quê? Faz que o skate tá bombando. Aí eu paro e penso, peraí, eu sou skatista. O que eu posso fazer negócio com isso? Então, o papel do cara nosso, né? Eu acho que vai ser um pouco alertar esses caras que, tipo, peraí, abre uma escolinha de skate, você tem uma loja, monta um kit porque eu vejo que um dos presentes maior procura no Natal vai ser skate. Sim. Então já monta um kit. Meninas andando de skate. Legal, olha que legal, eu gosto disso. Então você monta um kit, joelheira, capacete, skate por X reais. Eu gosto desse lance de talvez dar... Quantas meninas andavam de skate? Você anda de skate, eu também ando. Pô, ninguém andava de skate na minha época. Quantas meninas andavam de skate? Mulher, muito menos. Nenhuma. E agora, a Raíssa, uma garota ali, né, sendo campeã, então, olha assim, que ela... Será que ela tem noção disso? Imagina sentar aqui com a gente. Pô, ia ser muito louco, muito louco. Né? Mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça desses empresários do nosso lifestyle para isso. Que tem gente deixando dinheiro em cima da mesa. Eu acho que assim, Freeze, em resumo, o que a gente vê, ou o que aparece pra gente de uma pessoa, é a rede social. Sim. Ou um canal de YouTube que alguns têm ou participam. Se você quiser um pouquinho mais a fundo de uma pessoa que você admira, uma atleta, Angela Borges. Sim. Maior referência da categoria wellness no Brasil. Sim, sem dúvida. E agora fora do Brasil. Mundial. Então conseguiram colocar a categoria wellness no maior campeonato de fisiculturismo do mundo, Olímpia. Subiram brasileiras, acho que foram 4 pódios, né? Foram 4 brasileiras entre as top 6. As top 6, isso. Obviamente. Porque é uma categoria que é brasileira. O corpo da brasileira, já da ajuda. latina, né? Sim. É muito assim. Legal. Então todo mundo viu a Angela Borges, uma mulher linda, um corpo perfeito. Legal. Quem é a Angela Borges empresária? Porque como ela tem algumas marcas que a patrocinam, sem dúvida, tem contratos.
Quem é a Ângela Borges sentando numa mesa com o dono de uma empresa muito grande e assinando um contrato? Esse lado dessa pessoa é o que eu gostaria de conhecer. Exatamente. Porque o que a gente vê dela é que ela treina muito bem, que ela tem um corpo muito bonito. Todo dia tá na rede social. Todo dia já. tá na rede social. Isso aí já é o normal. Mas quem é ela? Tem família? Tem filhos? É casada? Legal. Então, opa, um lado normal. Sim. Então, tentar trazer um lado normal de uma pessoa, normal, eu faço mercado, eu vou ali, eu faço aquilo. Ou já tomei um tombo aqui, já também decepcionei ali. Sim. Ou já tive experiência de ter sido dono. Essas histórias são as que a gente quer trazer pro canal. Sim. Até a gente também tem histórias de tomar tombos, né? A gente tomou tombo, a gente... Tombo junto. Pra quem tá chegando agora, a gente lançou um pré-treino junto e a gente tomou um tombo do mercado. Então, são experiências que a gente mesmo já teve como empreendedor em conjunto. Sim. Que falhamos, fizemos contratos. Esse dia foi muito louco, hein? Então, mas a gente chegou no topo e caiu muito rápido por causa de uma falha que a gente espera que outras pessoas não cometam, né? Que a gente pode passar aqui. Esse dia foi muito louco, porque eu fui chamado para uma reunião e eu te chamei para ir junto. Porque você sempre foi o cara que me ajudava em tudo, né? E aí você foi junto, era no interior de São Paulo, e no meio da reunião, a reunião mudou de rumo, né? Totalmente. Era para falar de roupa. Era pra falar de roupa e virou coisa de suplementação. E voltando, se eu fechar o olho, eu lembro como se fosse agora. Eu falei, você é meu sócio. Sim. Aí você falou, como assim? O negócio, o cara te chamou, ele quer fazer um rótulo seu, né? Eu falei, interessa. Eu acho que você merece, você tem que estar junto comigo e eu sozinho não vai ser tão bom quanto... E os números eram muito promissores, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, um pote de R$100. Eu não lembro minha porcentagem, 70%, eu não lembro. R$70. Era isso, né? Era mais ou menos isso. R$70, tá bom. 1000 potes. É muito dinheiro, cara. Sem dúvida. Mas 1000 potes é muito pouco pro número de pessoas. Se uma academia tem 1000 alunos, quantas academias tem no Brasil? E a sua cabeça começa a ficar cada vez mais maluca. E aí eu falei, caramba, se eu vender 5.000 potes a R$70, 350? 350 pau. Tá bom. 350 mil. Dinheiro Malandro, igual, né? 350 mil. Em menos de um semestre, você é milionário. Sim. Quem na cena, naquela época, era milionário? Então o cara mexeu com a cabeça de um doido. Sim. E foi muito louco. Só que tudo isso aí é lição, né, cara? Porque se talvez tivesse dado certo naquele momento, não seria tão legal ou tão... O processo, tudo faz parte do processo mesmo, né? Mas eu acho que é isso, galera. Então, a gente nesse episódio número 1, número 0, assim, a ideia é dar uma geral pra vocês, assim, um pouco da nossa história. Pra vocês entenderem um pouco da onde a gente vem e aonde a gente está caminhando. Show. Eu sempre falo, né? Eu falei hoje, ainda de manhã, hoje eu participei de uma live, eu falo, eu vou fazer 50 anos agora em 2022. Pra mim, eu tô no metade da vida, porque se a previsão de vida é 90, 100 anos, eu tô no metade da minha vida, saúde tá bacana, então eu tenho muito para trazer, muitos projetos para acontecer. Sim. E eu acho que o podcast agora aqui é só um passo a mais que a gente tá dando. Então a gente espera que vocês gostem, mandem sugestões. Sim. A gente quer trazer muitos parceiros também para cá. Acho que a começar pelos parceiros, né? A gente sempre... Eu e Freitas frequentamos todos os campeonatos de fisiculturismo que tiveram, né? Sim. Desde o primeiro Desde Arnold o Classic. Arnold Classic E até antes de existir feiras fitness, a gente já... Expo Nutrition e os campeonatos que eram da FBB. Sim, e aí a gente fica ali horas conversando com alguém, conhece todo mundo, ou 90% do cenário. E aí, no final do dia, a gente olhava e falava, putz, a gente não tirou uma foto com ninguém. Sim. E o mundo todo digital, de postar, de like, e nós, caramba. Até o ponto que a gente falou, puta, vamos tirar um dia do evento pra fazer foto com a galera que a gente conhece. Por quê? Porque existe essa necessidade, infelizmente. Eu posso ser seu melhor amigo, só que se eu não aparecer do seu lado, ninguém vai saber. Exatamente. Não que eu queira puxar carona na sua fama, mas, opa, se nós somos amigos, pô, legal, trazer o meu público para te conhecer, trazer o seu público para me conhecer, que é o que a gente já faz, mas nossos amigos são 90% comum, mas no cenário do hip hop, do rap, você é muito mais que eu, e no cenário fitness, eu sou mais, e os que vão vir se tudo der muito certo, pelo sucesso aqui do nosso canal. É isso aí, galera. Então, a gente vai abrir o canal, esperamos trazer parceiros, patrocinadores. Sim, então, muito se você importante é isso. patrocinador,
parceiro. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo os contatos para você entrar em contato com a gente, vir fazer parte desse projeto. A nossa previsão é que em 3 meses esse projeto esteja voando. Os convidados são de primeira linha, então a gente vai trazer tanto gente do hip hop, do skate, do fitness, especialistas em gestão, especialistas em financeiro, para poder fazer um conteúdo top para todo mundo. De business, rede social, Instagram, story, 24 horas, sumiu, já era, foi o que foi. Beleza, dá para repostar, obviamente, mas é chato, é o seu dia a dia, né? Para o empresário entender. O feed tá ali, a gente pode trazer esses dados. Sim, sem dúvida. Você vive compartilhando comigo. O YouTube, ele perdura. Então, daqui 3 anos, esse nosso vídeo vai estar sendo visualizado organicamente. O que é organicamente? De forma natural. Se a gente colocar dinheiro nesse vídeo e quiser que esse vídeo aqui tenha 10 milhões de visualizações, a gente consegue. A gente consegue. É só botar dinheiro. Então, o investidor tem que entender que o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento disso que a gente está botando todo o nosso coração, também vai de carona com quem vai contribuir ali com esse crescimento. Vai estar junto, é uma coisa muito rua, né? Exatamente. Tá junto. Apostou na ideia. É isso, né? É isso. E agradecer, a gente tá fazendo todas as nossas gravações, vai ser aqui na produtora REC 709, então vai ter o link também aqui. Qualidade, hein? Então, a qualidade top, equipamento top. Então, se você está procurando fazer um podcast, eu indico aqui, posso ter certeza de falar já de antemão que o atendimento é 100%, a sintonia muito boa. Tenho certeza que você vai gostar de fazer seu podcast aqui também. Sim, o deixar link na vai descrição. estar aí na descrição. Perfeito. Beleza? Que uma coisa é o que a gente tá olhando aqui, né? Vocês estão olhando só fechado em mim nele, né? Tem 4 câmeras aqui agora. Tem grua, tem iluminação. Cara, então é um espaço para você divulgar o seu trabalho, falar aí e expandir o seu negócio ou, enfim, as suas ideias, né? Porque hoje em dia é ideias, né? Ideias. Tem que levar conteúdo para perdurar. Então, vocês fiquem ligados. A gente vai ter 4 programas por mês, toda semana um programa novo. Perfeito. A gente vai só definir a data das estreias e fiquem ligados na nossa rede social. Então o meu Instagram vai estar aí embaixo, mas é freitas.original. O do Thiago é tifranco.13. Esse lance de descrição também é editável, né, Freitas? Sim. Então, contato... Vai estar tudo ali. Tudo que for tendo vai estar na descrição desse vídeo. Descrição. Dependente desse vídeo, você está assistindo aos 6 meses que ele já foi postado, 1 ano que ele já foi postado. Na descrição do vídeo a gente vai colocar as coisas atuais. Exatamente. Né? Então é sempre bom... É difícil ensinar a pessoa a navegar, porque é muito complexo aquilo. A descrição do vídeo é onde tem as informações necessárias aí para contratação, para patrocínio, para conhecer quem são os entrevistados, enfim... Isso tudo dá para ir atualizando, né? Perfeito. É bem legal. Valeu, rapaziada. A gente conta com a audiência de vocês. Valeu, Ti. Valeu todo mundo. E vamos para cima. Abraço.